Marie Batiá. Mais uma vez estamos aqui para estudar a Bíblia, né? Nada melhor do que conhecer a palavra do Pai e aprender o caminho que Ele deseja, né? O caminho de vida que Ele nos oferece nela. Então hoje a nossa missão é entendermos Gênesis 6 e o nosso intuito é mergulhar fundo nas Escrituras, indo para além o texto mais superficial que nós lemos ali, fazendo alguns links, vendo os desenhos que a Bíblia nos mostra, para que nós enxerguemos o design, o propósito, e assim nós tenhamos certeza que este livro é a mensagem do céu que o nosso Pai, o nosso Criador nos dá, para que saibamos o caminho e não erremos, não duvidemos em nada, porque essa foi a armadilha da serpente para com Eva. Então é isso que nós precisamos conhecer aqui esta palavra, porque é nela que encontramos vida. Afinal, o nosso Salvador é o Verbo que se fez carne, ele é a palavra de Deus que veio ao mundo e viveu em total acordo com esta palavra, para que nos mostrasse que nós também podemos viver em total acordo com esta palavra, que ela não está no céu, nem debaixo do mar, para que nós não a vivamos. E com isso nós vamos então iniciar o capítulo 6 de Bereshit, que é como nós falamos, Gênesis, em hebraico. Bereshit, mais propriamente, quer dizer no princípio, né? O bet é casa e significa dentro, no. E o reshit, de rosh, é cabeça, né? É o início, a cabeça, dentro daquilo que encabeça, né? Então, a imagem é essa, é Bereshit. Então, em Gênesis 6, nós temos aqui a história de Noé e do dilúvio, e é bem importante que nós conheçamos essa história, porque ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Salvador, Yeshua, que nós conhecemos como Jesus, ele, em Mateus 24:37, ele disse que o retorno dele seria como nos dias de Noé, né? Então, esses dias de Noé aqui, nós temos que saber o que esses dias representam. O que nos dias de Noé nos aponta que o retorno do nosso Salvador, o nosso Messias, ele está próximo. Já estamos no dia de Noé. Quais são as características do dia de Noé? Então, isso é parte do que nós precisamos apreender aqui nesse capítulo 6 de Gênesis. E Gênesis 6:1 começa assim: como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nascendo filhas, vendo os filhos de Deus que elas eram formosas, tomaram para si mulheres as que, dentre todas, mais lhe agradaram. Aí aqui a gente já tem uma questão que é: o que são os filhos de Deus? Né? Quem são os filhos de Deus? As filhas dos homens são mulheres, e mulheres bonitas, formosas. Alguns fazem a suposição de que os nomes das duas mulheres de Lameque, né, que não foi um homem temente a Deus, foi um homem ímpio, os nomes delas tinham a ver com beleza, com formosura. Então, essas filhas dos homens formosas seriam então da descendência de Caim, pelo nome das mulheres de Lameque. São inferências de fato, mas é interessante. O que nós precisamos aprender é quem são os filhos de Deus. E aí nós temos em Jó 1:6, 2:1, e também no capítulo 38, verso 7, nós temos que os filhos de Deus, em todas essas passagens no livro de Jó, são anjos, né? Então, em Jó 1:6, por exemplo, eu vou ler para que nós não fiquemos também só de uma forma mais abstrata, né? A gente tem a pontuação. Jó 1:6 diz assim:
No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Yahweh, veio também Satanás entre eles. E isso aqui, a gente lendo o contexto, isso é no céu. É o conselho divino, é como se fosse uma corte de justiça para decisão, para julgamento. A gente tem em algumas passagens, em Jó, em um dos Salmos, a gente tem esse, como se fosse concílio divino, né? Um tribunal de julgamento. E aqui os filhos de Deus são os anjos que vêm. Então, os filhos de Deus e as filhas dos homens, eles, o seu casamento ou interconexão, ela dá à luz a gigantes, varões de renome na antiguidade. Então, o que acontece? Gigantes, no hebraico aqui, é Nefilim. Nefilim é de Nefal, que é caído. Então, embora hajam pessoas mais conservadoras, que queiram dizer que os filhos de Deus seriam da linhagem pia de Sete, porque anjos não poderiam ter relacionamento sexual, isso até com base numa fala de Jesus, que os anjos não casam, não se dão em casamento. Sim, eles não foram feitos para isso, o que não quer dizer que eles não possam ter ido contrariamente às suas naturezas. Mas o que poderia nos levar a afirmar que os filhos de Deus eram sim anjos? Bom, interpretação autêntica é aquela que a própria Bíblia faz, é aquela que nós não precisamos fazer inferências a partir de fontes externas, mas a gente usa o próprio texto da Bíblia. E aqui nós temos no livro de Judas, que tem um único capítulo, nos versos 6 e 7, nós temos assim, eu vou ler a partir do verso 5 para contexto. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois dele os que não creram. E os anjos, verso 6, os que não guardaram seu estado original ou natural, mas abandonaram o seu próprio domicílio ou estação, no grego, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. E nós temos nos profetas o dia do juízo. Então, aqui Judas está nos dizendo que houve anjos que não guardaram o seu estado natural. E, de fato, aqui Judas faz uma citação ipsis literis, ao pé da letra, de uma passagem que está no livro de Enoque. E Enoque já foi parte do cânone bíblico. Hoje em dia é considerado um livro apócrifo, não é parte do cânone. Mas o próprio Jesus cita Enoque. E o Judas também cita Enoque como profeta. Então, é importante que nós vejamos e consideremos o que está aqui, porque o livro de Enoque, ele detalha a questão dos anjos caídos e como eles, então, ao copularem com mulheres, eles deram à luz seres híbridos, geneticamente híbridos, que foram os gigantes, né? Os semideuses com D minúsculo, ou os semidemônios, como a gente pode pensar espiritualmente, né? Uma mistura genética. E aí, uma das facetas que Jesus aponta quando ele fala que o retorno dele será como nos dias de Noé, a gente deve pensar em hibridização genética da raça humana, né? Dos seres humanos. Então, isso está no horizonte dos dias de Noé. Outra coisa é a iniquidade, a violência, a injustiça, né? Porque a gente viu na história dos descendentes de Caim, e muito por Lameque, né? Que eles inventaram instrumentos musicais, ferramentas de ferro, quer dizer, eles trouxeram para si próprios entretenimento, eles formaram cidades e deram os seus próprios nomes. Ou seja, eles expandiram e avançaram em tudo aquilo
que era glorificação a si próprios e não ao Criador. E em rebelião àquilo que o Criador ordenou. Mas o dilúvio, ele não vem a propósito de uma decadência moral, simplesmente. Até porque, pouco depois do dilúvio, né, alguns anos depois, nós temos a história de Ló, né, sobrinho de Abraão, e Sodoma e Gomorra, e a destruição de Sodoma e Gomorra, um local com muita perversidade moral, né? Muita violência também, porque uma coisa que nós aprendemos aqui que violência e perversidade moral, iniquidade, injustiça, elas andam para e passo, eles andam muito juntos, né? Então, mas talvez se fosse apenas a iniquidade do ponto de vista moral, sexual, talvez o Criador não precisasse ter destruído a sua criação toda. A questão aqui é que houve hibridização genética e a gente precisa ter consciência disso para não estranhar textos quando com Josué eles vão para a Terra Prometida e eles vão entrar na Terra Prometida e há lugares ali em Canaã onde haviam gigantes, que são os povos que terminam com Eus, Jebuseus, Eteus, Perezeus, aqueles montes de Eus, onde haviam misturados gigantes. Deus diz assim: olha, vocês vão destruir tudo e todos, não vão deixar nem criança de peito. E aí as pessoas não entendem, poxa, mas neném também. Mas se está falando de um ser que não foi criado pelo Criador, um ser híbrido, de fato, esse ser, ele não teria redenção, porque essa corrupção, né, genética da criação de Deus, foi exatamente por isso que Deus trouxe o dilúvio. E os gigantes, eles ainda permaneceram através das mulheres dos filhos de Noé, através de quem o Criador, ele trouxe a semente da humanidade, ele salvou a semente da humanidade. E nós lemos aqui nas Escrituras que Noé era íntegro e perfeito, ele era moralmente íntegro e ele era geneticamente perfeito. Tamim é a palavra em hebraico, tamim quer dizer puro, mas puro no sentido físico, e muitos lá não eram as duas coisas, ou eles não eram íntegros, ou eles não eram puros, e foi por isso que o Criador escolheu Noé para perpetuar a semente. E de fato toda essa história, a Bíblia ela traz a história da guerra à semente da mulher, a propósito da profecia que há desde Gênesis 3,15, quando foi profetizado que de semente de mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, do Satanás, do adversário. Ele lhe feriria o calcanhar, mas ele teria sua cabeça esmagada. Então, desde então, há uma guerra contra a semente escolhida. E a gente vê na história bíblica como que o Criador, ele esconde e ele protege essa semente para que traga a luz ao Messias. E da casa de Judá, da descendência de Israel, né, Jacó, e ele voltará. E tudo se cumpre e ele voltará. E eu queria ler para vocês Deuteronômio 7, 1 a 6. Deuteronômio 7, 1 a 6 diz assim: quando Yahua, teu Deus, a propósito, Yahua é o tetragrama, é o nome de Deus que ele colocou nas Escrituras e foi substituído por Lord na Bíblia King James, e o João Ferreira de Almeida, quando ele traduziu, ele também manteve isso, Senhor. Em muitas Bíblias mais antigas, esse Senhor é todo maiúsculo, que seria para apontar que ali é um nome que foi inserido, que não é original do texto, tá? O original do texto é o tetragrama, são 4 letras em hebraico que podem ser pronunciadas Yahua,
e a gente sabe sim a pronúncia porque o nome dos profetas contém o nome do Criador. O próprio salmista Davi, ele 150 vezes nos Salmos, ele se refere ao Criador como Yah, né, o início do nome de Deus. Então a gente sabe o nome de Deus, né? Você pode pronunciar Yahua, Yahová, Yahuá, mas esse é o tetragrama Yahavá, porque Yahavá é amor, e você tem talvez uma multiplicidade de possibilidades nesse nome, como é próprio do hebraico, né? Yahavá, Yah é amor, Yahuá, Yah é espírito, né? Então, isso são características do nosso Criador descritas na sua palavra. Então, eu creio que estão em consonância com o nome dele, que nome em hebraico não é simplesmente fonético. Os nomes em hebraico, eles são designadores de propósito, de missão, de design, de projeto, né? E a gente enxerga ou deve enxergar isso nos nomes todos, né? Inclusive do nosso Criador. Deuteronômio 7, verso 1. Quando Yahua, teu Deus, te introduzir na terra a qual passas a possuir e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e Yahua, teu Deus, as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com eles aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira de Yahua se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém, assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, queimareis as suas imagens de esculturas. Porque tu és povo separado, Kadosh, santo, a Yahua, teu Deus. Yahua, teu Deus, te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Isso aqui está repetido em Êxodo 19:5 e está repetido em 1 Pedro 2:9, porque nada nas Escrituras tem uma só testemunha. Tudo que Yahua estabelece, ele coloca no mínimo 2 testemunhas, porque é uma lei do Criador e é uma lei para nós não errarmos no texto. Toda verdade se estabelece por boca de 2 ou mais testemunhas. E a gente precisa colocar aí essa lente para verificar no texto se estamos entendendo adequadamente as Escrituras. E aí, verso 7. Não vos teve Yahua afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque Yahua vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, Yahua vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa de servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então, aqui, na verdade, essa passagem aqui de Deuteronômio, ela nos mostra que Deus mandou destruir esses povos. E isso por causa dos gigantes, por causa dos nefilim, por causa da corrupção genética da criação, né? E por isso que ele precisou trazer o dilúvio, e não é por outra razão que ele nos diz expressamente que Noé era íntegro e perfeito. Sedec, que é justo, reto, e Tamim, que é puro, perfeito, né? Na sua geração. Então, ele era essas duas coisas. A gente tem uma outra coisa, que o nome de Noé é um Nun, que é uma semente, e um Het, que é uma cerca. É a semente protegida.
tá? Ela é a semente protegida. Isso é, digamos assim, o desenho do nome de Noé. E é interessante que o pai de Noé, quando Noé nasce, ele justifica o nome de Noé dizendo: este trará consolo para a humanidade, conforto, consolo. E o nome de Noé lido ao contrário, que ele é Noah e Ren, é a cerca que protege a semente, é graça. Graça é a cerca que protege a semente. Noé é a posta nessa cerca. Mas é assim, né? Se você lê de um jeito, se você lê como se lê em hebraico, é Noah, o nome dele. E ao contrário é Ren, é graça, né? E isso também é design, porque o nome de Noé, ele significa esse favor, essa graça de Deus. E é interessante que aqui, já no dilúvio, a gente tem uma coisa que muitas vezes é mal entendida no cristianismo. É que aqui nós temos ao mesmo tempo a justiça de Deus e a misericórdia de Deus. E nós temos um único Deus, Errad, o Criador, que é nele que as duas coisas se unem. Vejam, se eu pegar um copo comum, um copo de vidro comum, e eu colocar água fervente nele, e ele não for um copo temperado, ele vai explodir, ele vai quebrar, água quente. Se eu pegar um copo, encher até a boca e congelar muito rapidamente, ele vai possivelmente rachar. E o que é que acontece? Eu queria trazer para vocês uma imagem assim: se Deus fosse só juízo, não sobraria ninguém. Mas também se ele fosse só graça, 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 também não sobraria ninguém. As pessoas, elas fariam como elas achassem melhor e como se isso fosse possível. O amor de Deus, ele é esse equilíbrio entre justiça e misericórdia, que não explode os vasos, não os destrói, quer seja por uma tolerância exagerada, né? Porque se você, por exemplo, como pai ou como mãe, se você nunca castiga teus filhos, esse é uma receita infalível para você criar delinquentes. Nunca diga não, sempre faça o que eles quiserem, ou deixe eles fazerem desde tenra idade o que eles quiserem, que você vai destruir uma vida, porque isso não funciona. Então é claro que nosso Criador, ele que é perfeito, é amoroso, ele é justo também, porque não existe amor sem justiça. E é por isso que nós temos alguns textos que são maravilhosos. Salmo 85:10 fala disso, que é o nosso Deus. E por que eu disse que há muita confusão? Porque muitos olham, porque foi uma falsa doutrina de um camarada já no primeiro século, Marcion, que disse assim: não, o Deus do Antigo Testamento é um Deus severo, de juízo, destruidor, irado. O Deus do Novo Testamento, diferentemente, é só amor, ele te salvou, Jesus te ama, viva a sua vida conforme e fique tranquilo. E tá errado, isso não é escritural. Deus não é nem só uma coisa, nem só a outra. Ele é uno, ele é uma coisa, ele é Had, e ele é as duas coisas. E o Salmo 85, verso 10, por exemplo, ele diz assim: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Quando você tem graça, mas você tem verdade, você então tem justiça e tem paz. A graça sem verdade, ela é libertinagem. A verdade sem graça, ela é só juízo, né? E aí talvez não escapasse nenhum de nós. Então, Deus é esse equilíbrio, o nosso Criador. Ele é Had, ele é graça, verdade, justiça, misericórdia.
bondade, longanimidade, isso habitam nele, para que nós possamos, então, conhecê-lo, encontrá-lo. E nós temos no Salmo 89, verso 14, a gente tem assim: justiça e juízo são o fundamento do teu trono. Na minha Bíblia está um pouco diferente, está escrito justiça e direito, mas as palavras em hebraico é tzedek e mishpah. Mishpah é juízo, julgamento, e tzedakah é justiça. Então, justiça e juízo são o fundamento do teu trono, a base. Misericórdia e verdade te precedem. Hesed e emet te precedem. Então, são as duas coisas. Salmo 89, 14. Né? Então, isso é o amor de Deus. O amor de Deus, ele é manifesto nesse equilíbrio entre justiça e misericórdia. E aí nós temos também um texto lá em Isaías 24, 5 e 6, que é bem interessante. Isaías 24, versos 5 e 6 diz assim: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. E essa aqui era o cenário também de Gênesis 6, que se repete outras vezes, sem assim essa hibridização. Porque essa hibridização também é por essa razão que Deus trouxe o dilúvio para corrigir, né, para limpar a criação dele de seres que ele não criou, né? E também, quer dizer, fazer com que houvesse uma semente que ele pudesse voltar a trazer à luz a humanidade, né? Como um novo Adão, Noé como um novo Adão. E é interessante também nós enxergarmos que existe um paralelo entre o segundo dia e o dilúvio de Noé. Porque no segundo dia é quando Deus faz separação entre as águas acima dos céus e as águas debaixo da terra. E depois ele vai trazer à luz a porção seca. Né? É a separação das águas. E quando a gente lê sobre o dilúvio, a gente lê justamente que abriu-se uma janela de cima e uma janela de baixo. E essas águas foram reunidas e houve um dilúvio em todo o planeta Terra, né? Que só escapou Noé. Uma outra coisa, Noé e sua família, foram 8, como diz lá no livro de Hebreus, né? E uma outra coisa interessante é a gente entender, pela Arca de Noé, a gente entende o que é predestinação nas Escrituras, o que é predestinado. Por exemplo, Deus, ele fala com Noé o que vai acontecer. Ele diz para Noé construir uma arca, porque vai chover muito, vai haver uma grande inundação sobre a terra e só vai escapar quem estiver dentro da arca. Isso está em consonância com uma lei de Deus que ele mesmo estabeleceu e ele mesmo obedece, que Deus não faz nada sem revelar antes aos seus servos os profetas. Amós 3:7. Então, ele revela aos seus profetas os seus planos, né? O servo não conhece o que o seu Senhor vai fazer, mas o amigo conhece. Então, a gente sabe que Noé foi amigo de Deus, ele andou com Deus, está escrito, né? E Deus revelou, então, a ele os seus planos antes que acontecesse. E sequer havia chovido sobre a terra. E Noé pregou por 120 anos, até que viesse o dilúvio. E quando a gente lê também sobre os 120 anos, aqui no capítulo 6 de Gênesis, a gente deve entender que no hebraico, ou dentro dessa mentalidade que a Bíblia traz para a gente, os sentidos que são colocados ali, eles não são pontuais, que é um sentido unívoco e ele se esgota uma vez que você descobre, acabou, era aquele sentido só. Não, o hebraico é como se fosse um cubo, onde você pode aferir e perceber várias coisas e sentidos ao mesmo tempo. Então eu vou dizer para vocês que os 120 anos
que Deus diz que a humanidade teria a partir de Noé, além de serem os 120 anos que marcaram o tempo pelos quais Noé profetizou e falou e chamou arrependimento, e as pessoas zombavam porque não havia sequer chovido, que pode ser um análogo a gente, qualquer um de nós. Olha, o Messias vai voltar, Yeshua disse que vai voltar, e falta pouco, e alguém dizer, você é doido, você é louco, né? Isso nunca vai acontecer, e enfim, tudo que está profetizado, que está escrito, vai acontecer. E da mesma forma que zombavam de Noé, zombam de muitos de nós. Mas nós sabemos que a verdade, ela está estabelecida, porque está escrito, e ela vai se cumprir. Conosco, sem a nossa participação ou apesar de nós, né? Nós escolheremos o nosso destino. A cada um de nós compete escolher. Deus nos chama a voltar a Ele, a voltar à fonte. Ele predestinou a arca, ele disse, Noé, constrói uma arca, porque esta arca que você vai construir de acordo com a minha palavra, ela vai sobreviver ao dilúvio, ela vai passar pelas águas da morte e ela vai prevalecer, ela não vai ser destruída. A arca está predestinada a passar, a não ser destruída, e a cada um, naquele tempo e ainda hoje, compete escolher estar dentro da arca ou não. Ser parte desse povo que Deus chama ao arrependimento, chama para segui-lo, conforme Ele faz a cada dia, a cada um de nós. E nós a cada dia temos que perseverar, escolhendo amá-lo. Em hebraico, amor é verbo, amor é decisão. Amor é escolha, não tem nada a ver com emoção, ideia, imaginação, Hollywood, nada disso. Amor é uma ação, é uma escolha, é uma decisão. É o que você faz com aquilo que você diz que sente, com aquilo que você diz que pensa, que crê, que imagina. E aqui, em relação a isso, o texto também nos diz que o coração dos homens era inteiramente e continuamente mal. E Deus se arrependeu de ter feito o homem. Se arrependeu, Naham. Na verdade, ele se compadeceu, ele se entristeceu, ele olhou para a criação dele, ele falou assim, não foi isso que eu construí, que eu fiz, que eu formei. Não foi isso. Não era isso para ser o homem. Olha que miséria de vida, olha que coisa miserável, gente violenta, crianças sofrendo estupro, pessoas roubando coisas umas das outras, se matando, adulterando. Não foi isso que eu fiz. Não. Iniquidade traz violência. E Deus, o Criador, a Bíblia diz assim, Ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal, nem injustiça pode suportar. Mas é por causa da longanimidade dele, porque Ele sabe que muitos de nós, há um povo que ouvirá a voz dele, tem ouvido a voz dele, está ouvindo a voz dele e vindo para perto dele, sendo feitos então família dele, junto com o Messias, junto com Yeshua, né? E é esse povo, é a longanimidade dele que ele espera, mas a justiça e o juízo virá. Como chegou nos dias de Noé, chegará nos nossos dias, né? O dia do Senhor, o dia de Yahweh, ele virá, né? Nós podemos estar protegidos, ser a semente como Noé, a semente protegida por aquela cerca, né? Esse é o chamado. De fato, cada um de nós que tem um chamado ministerial de ensinar a palavra, é para isso também, é a misericórdia de Deus, para dizer assim, olha pessoal, existe um Criador, Ele é justo, Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é amoroso, mas a escolha é nossa e o juízo virá. E cabe a nós, quem estiver no caminho estreito, protegido sobre a cobertura do sangue, caminhando neste caminho estreito, vai estar protegido do fogo. Porque Deus diz, Ele faz uma aliança depois do dilúvio com Noé, e Ele diz que não mais Ele destruiria a criação dele nunca mais com água. Então nós sabemos que o mundo não mais será destruído com água.
e ele colocou o arco-íris, né? O arco no céu, que não é do céu para a terra. O arco-íris que Deus desenha, que é o símbolo que Deus deu, ele é da terra para a terra, tá? A gente tem um símbolo de outra coisa que é um meio arco. Isso não é o símbolo de Deus, tá? O símbolo de Deus é o arco completo. Então, a gente tem que o mundo vai ser destruído com fogo da próxima vez, né? A gente tem ali que os elementos se desfarão abrasados. Por isso que Deus diz, olha, os vasos, nós devemos ser vasos de ouro, de prata, de bronze, de ferro, coisas que o fogo não destrói. Porque se formos palha é consumida pelo fogo. A palha será destruída quando vier o juízo por fogo. Os filhos estarão protegidos. Os que não são filhos vão ser destruídos. Não por maldade, mas por justiça. Cada um escolhe o que quer e ele receberá o que escolheu, né? Isso é a justiça de Deus. E dentro desse capítulo 6 de Gênesis também, nós temos a palavra no hebraico usada para arca. A arca de Noé é Tibá, Tav, Bet, Re, que é o H, TBH, se a gente fosse escrever no nosso alfabeto. O Tav no palio hebraico são dois gravetos cruzados, como se fosse um X. Ele representa sinal, ele representa aliança, né? Esse é o Tav, é uma aliança. O Bet é uma casa. E o Re é um homenzinho de mãos para cima, dizendo, ei, atenção, uau, 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 olha aqui. Então, assim, atenção, a aliança da casa, Tibá, é uma arca, essa arca foi achado na história, arqueólogos que dizem assim, naqueles hieroglifos egípcios, tá lá Tibá também, que Moisés teria pego emprestado esse nome, e lá nesses desenhos egípcios, seria caixão, por quê? Porque é uma coisa retangular, né? E os faraós, eles eram colocados nesses caixões. De fato, eu entendo que o entendimento ele está invertido. De fato, os faraós, eles não eram colocados em caixões. A Arca de Noé era como se fosse uma nave que transportaria em segurança para a salvação. E os faraós, eles buscavam ser colocados numa nave, entendendo, imaginando e desejando que eles seriam transportados para a salvação. Por isso que a gente tem também a mesma palavra. E Moisés foi sim criado ali, e ele foi educado naquele meio, e muito daquilo que está lá nos hieroglifos egípcios foi contribuição do povo hebreu, né? E nós temos a história desse dilúvio mundial em muitos escritos no mundo inteiro. Um dos mais antigos é o épico de Gilgamesh, que tem uma história muito parecida com o dilúvio. E as pessoas dizem, alguns que são incrédulos, que eles dizem assim, não, o épico de Gilgamesh, ele é anterior à Bíblia, e eu não creio. Bom, de qualquer maneira, a Bíblia é a base, é a fonte dessa história do dilúvio. É Noé, Deus colocou Moisés aqui para narrar, para que soubéssemos, né, dessa história toda. E Tibá é a Arca de Noé, é a mesma palavra usada em Êxodo 2, verso 3, para o cesto de Moisés. O cesto de Moisés é Tibá também. Tibá ali é traduzido como cesto. Em Gênesis 6 é traduzido como Arca de Noé. E é interessante que Moisés é salvo também pelas águas. Havia um juízo de um faraó, mata os meninos, mata os bebês meninos que nasçam. Havia um juízo de faraó e Deus usa um cesto, uma Tibá, para trazer Moisés, porque ele seria um libertador,
como intermediário, através do qual, usado como instrumento, para que o povo marchasse a pé seco, dividindo as águas. As águas foram separadas. É como se, de fato, de alguma forma, aquilo que começou no dilúvio, ele encerrasse com a separação das águas com Moisés, com a libertação do povo do Egito, da escravidão ao faraó egípcio. Que isso aí é um desenho da nossa vida, que com o sangue de Jesus nós fomos libertos para sair da escravidão a faraó, poder viver a verdade das escrituras, da palavra de Deus e herdar todas as bênçãos aqui prometidas, com o poder e com a graça dada pelo próprio Criador através do seu Espírito Santo, seu Ruach HaKodesh, né? E essa separação das águas, de fato, que foi operada no segundo dia, ela volta a acontecer com Moisés, que a gente sabe pelo que está narrado no Novo Testamento, que é como se fosse o batismo, né? Você passar pelas águas e emergir do outro lado uma outra criatura, aquela criatura que Deus quer, segundo ele. Você entra criatura de Deus e você sai filho de Deus, né? Amando-o, para viver de acordo com aquilo que ele nos chama. É assim, é maravilhoso. Com Noé, Deus salva a semente da humanidade, né? Para ela permanecer. Com Moisés e seu cesto, através dele, ele salva um povo através do qual essa semente viria a trazer o Salvador, né? Da família de Jacó, da tribo de Judá, né? O nosso Messias nasceu de semente de mulher, conforme profetizado lá em Gênesis 3,15, né? E nós temos aqui, então, nessa capítulo 6 de Gênesis, todas essas coisas, né, que eu quis apontar para vocês como link, como um entendimento um pouco mais profundo, né, das Escrituras. E 120 anos, eu acho que eu fiz uma digressão e me perdi um pouquinho. 120 anos também representa 50 jubileus. 50 jubileus, 50 vezes 120, são 6.000 anos. Então, quando Deus fala aqui no capítulo 6 de Gênesis, que o homem vai viver 120 anos, ele está dizendo aí que ele está dando para a humanidade 6.000 anos. A história da humanidade, está repetindo isso. Olha, a história da humanidade vai ter 6.000 anos. Quando a gente for começar o 7.000 ano, é o 7º dia. 7º dia é Shabá, de descanso solene, né? É Shabá de descanso solene. E a gente tem também algum paralelo entre José e Jesus, Yeshua, o nosso Salvador, né? Quer dizer, José, como governador do Egito, ele foi usado como instrumento para preservar um povo, né? Da fome, né? De morrer ali, de sofrer uma fome mundial que houve nos dias de José, né? E Yeshua, ele veio para que nós também tivéssemos o pão não só físico, mas principalmente o pão espiritual. E tem uma profecia que diz assim: eis que vem dias, diz Yahweh, em que haverá fome na terra, fome e sede, não de água e de pão, mas de ouvir a palavra de Deus. E nós estamos para viver esses dias, né? Onde também haverá mais e mais, digamos, escassez dessa palavra, de uma palavra pura, de uma palavra que volta à fonte, de uma palavra sem filosofia, de uma palavra que está desenhada para nós, para que nós não erremos, né? Uma palavra que é limpa, água pura, né? E a gente já tem um pouco de dificuldade de achar isso, mas nós temos ainda aqueles que Deus tem levantado para compartilhar esse pão do céu, né? Esse pão limpo, o pão puro, né? Esse pão que volta à origem, é o pão que não é nosso, é o pão do próprio Criador.
né? Então, quando a gente lê lá Mateus 24:37, que a volta de Yeshua vai ser como nos dias de Noé, é isso, a gente tem iniquidade, aumenta a iniquidade, aumenta a violência, o amor se esfriará de quase todos e a gente tem o hibridismo genético. Esse é o quadro de como nos dias de Noé. Como nos dias de Noé. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Né? Eu li poucos os versículos aqui hoje, eu preferi falar mais livremente, mas eu creio que nós conseguimos cobrir o que nós desejamos transmitir para hoje. Quando formos discutir o capítulo 7, vamos retomar também essa ideia do segundo dia da criação, porque nós veremos que há uma reversão na Arca de Noé. Quer dizer, no segundo dia da criação, após o segundo dia da criação, a gente tem algumas coisas começam a ser criadas, e quando Deus vai colocar na arca, é na ordem inversa as que elas foram criadas. A gente vai ver isso na nossa próxima aula, se Deus assim quiser e permitir. Olha, leiam as suas Bíblias, porque é lá que nós encontramos vida, é nelas, nas Escrituras que nós temos vida, é lá que está o caráter do nosso Pai, o Criador, e do seu Filho Yeshua, o nosso Salvador. E com isso eu me despeço. Shalom.